Você pode olhar no espelho todos os dias, se vestir bem, ter um bom emprego e ainda assim não fazer ideia de quem você realmente é. Parece absurdo, eu sei. Mas vou dizer algo que talvez você nunca tenha escutado. O seu nome não é você. Seu corpo não é você. E seus pensamentos nem sempre são seus. A maioria das pessoas vive uma vida inteira sendo controlada por ideias que nunca escolheram conscientemente. Você tem certeza que está vivendo do jeito que você quer ou está apenas repetindo o padrão de alguém que te criou? Você diz que sabe quem é, que se conhece. Mas quando eu pergunto quem é você, a maioria das pessoas me dá o nome, ou diz a idade, ou a profissão. Só que isso não é você. O seu nome não é você. É só um rótulo que seus pais te deram. O seu corpo também não é você. É o veículo que você usa para se expressar no mundo físico. E o mais curioso, os seus pensamentos, grande parte deles, também não são realmente seus. São programações, ideias herdadas, vozes antigas disfarçadas de razão. Sabe o que é mais louco nisso tudo? A maior parte da população vive e morre sem nunca ter feito essa pergunta de forma sincera. Quem sou eu de verdade? Foi isso que eu aprendi lá no começo, quando tudo ainda era confuso para mim. Eu estava perdido, endividado, quebrado emocionalmente sem entender por que minha vida era um ciclo repetitivo de fracasso e frustração. Até que conheci um homem chamado Ray Stanford. Ele me olhou nos olhos e disse: se você não gosta dos resultados da sua vida, você vai ter que mudar você. E continuou: porque esses resultados são seus e ninguém mais é responsável por eles. Na hora, aquilo não foi nenhum grande choque intelectual. Não era algo que faria alguém cair da cadeira, mas me acertou direto no estômago. Era simples, claro, mas absolutamente verdadeiro. E naquele momento, tudo mudou. Porque pela primeira vez, em vez de olhar para fora tentando encontrar a solução para os meus problemas, eu olhei para dentro. Comecei a estudar a única pessoa que realmente poderia mudar a minha vida: eu mesmo. Foi aí que eu descobri que a maioria das pessoas vive completamente desconectada de quem realmente é. Elas se definem pelo CPF, pelo salário, pelo status social, pelo cargo que ocupam. Mas a verdade é que tudo isso é temporário. Tudo isso pode acabar. E se isso acaba, de quem sobra? Você já se pegou pensando que não está vivendo como gostaria? Já sentiu como se estivesse numa vida que não escolheu de verdade? Como se estivesse apenas seguindo um caminho automático, tentando pagar contas, evitar problemas e repetir padrões que viu desde pequeno. Isso é mais comum do que você imagina. E sabe o porquê? Porque desde criança somos treinados a olhar para fora, a comparar, a competir, a nos adaptar a um mundo que grita o tempo todo quem deveríamos ser. Mas nunca, ou quase nunca, nos ensinam a olhar para dentro. E aqui está a verdade mais poderosa que você vai ouvir hoje. Você é um ser espiritual. Você tem um intelecto e você vive em um corpo físico. Mas o que realmente importa não pode ser visto com os olhos. A ciência já comprova que os nossos pensamentos afetam diretamente o nosso corpo físico, nosso humor, nossa química cerebral e até a nossa realidade externa. Mas antes dos pensamentos, vem a consciência. E é aí que está o verdadeiro você. Se você não entende quem é, se não tem consciência do seu poder, você se torna vítima das circunstâncias, reage o tempo inteiro, vive no piloto automático, sente que não tem controle sobre nada. Mas quando você começa a se observar, quando começa a se perguntar por que penso assim, de onde veio essa crença, isso é verdade ou é apenas um condicionamento? Algo mágico acontece. Você começa a assumir o controle. E veja, isso não significa que você vai se transformar em outra pessoa da noite para o dia, mas significa que você começa a deixar de ser um personagem inventado para se tornar o autor da sua própria história. Lembra quando eu falei que estava quebrado e endividado? Eu achava que dinheiro resolveria todos os meus problemas. E por um tempo, resolvia. Mas quanto mais eu ganhava, mais vazio eu me sentia, porque eu ainda não tinha resolvido a pergunta mais importante: quem sou eu? A verdade é que nós somos criadores. Temos a capacidade de pensar,
imaginar, escolher e construir. Mas a maioria vive como se fosse apenas uma engrenagem no sistema, repetindo rotinas, adiando sonhos, acumulando frustrações. E se eu te dissesse que você pode mudar tudo isso, começando com uma única decisão, a de se conhecer de verdade? Pode parecer simples, pode parecer pouco prático, mas é justamente essa consciência que separa quem vive com propósito de quem apenas sobrevive. Porque quando você sabe quem é, você não se contenta com migalhas, você para de se sabotar, você deixa de aceitar qualquer coisa só para agradar. E começa a construir uma vida que tem a sua assinatura. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Você não precisa de permissão de ninguém para começar. Só precisa decidir que já é hora de parar de viver como se fosse só mais um número. Porque você não é. Você é único. Que o mundo está esperando a sua verdadeira versão aparecer. Você já reparou como algumas frases grudam na nossa mente por anos, mesmo que a gente nunca tenha escolhido acreditar nelas? Dinheiro é sujo. Você não nasceu para isso. Sonhar alto demais só traz frustração. Essas frases ditas por pais, professores, colegas ou até pela televisão se instalam no subconsciente e passam a dirigir silenciosamente a nossa vida, como se fossem leis, mas não são. A verdade é que você foi condicionado. E esse condicionamento começa muito antes de você ter consciência de quem é. Desde o momento em que nasceu, você começou a absorver tudo ao seu redor. Crenças, medos, ideias, limitações, sem filtros. E essa programação ficou armazenada no seu subconsciente, como se fosse o sistema operacional da sua mente. O problema é que esse sistema foi instalado por outras pessoas, e a maior parte delas também estava perdida. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que querem mudar de vida, que dizem, esse ano vai ser diferente. Mas basta surgir o primeiro obstáculo e elas voltam para o mesmo ponto. Por quê? Porque existe algo dentro delas, bem lá no fundo, que grita, você não consegue, você não merece. Isso não é para você. Esse tipo de autossabotagem não acontece porque a pessoa é fraca, preguiçosa ou desmotivada. Ela acontece porque a mente dela foi treinada para acreditar nisso. A raiz do problema está no subconsciente. E se você não acessar essa raiz, vai continuar colhendo os mesmos frutos, não importa o quanto tente mudar por fora. Eu vivi isso. Quando comecei a ganhar dinheiro, depois de anos estudando, mesmo assim me via preso em ciclos estranhos. Eu conquistava e perdia. Subia um degrau e logo escorregava dois. E foi só quando percebi que meus paradigmas, essas crenças automáticas que estavam programadas em mim desde a infância, estavam operando no piloto automático, que comecei a mudar. As pessoas dizem que querem mais dinheiro, mais amor, mais liberdade, mas inconscientemente ainda estão presas ao que ouviram a vida inteira, que dinheiro é difícil, que liberdade é para poucos, que o amor sempre decepciona. Elas vivem com o freio de mão puxado, sem saber. Você já tentou fazer algo novo e sentiu um medo inexplicável? Já ficou paralisado na hora de tomar uma decisão importante? Já começou um projeto e, do nada, perdeu toda a motivação? Isso não é azar. Isso é o seu condicionamento subconsciente puxando você de volta para o velho você. A mente quer repetir o conhecido, mesmo que o conhecido esteja te destruindo. E a ciência já comprovou isso. Estudos em neurociência mostram que mais de 90% dos nossos pensamentos e comportamentos diários são automáticos, baseados em padrões do passado. Ou seja, se você não mudar sua programação interior, vai continuar tendo os mesmos resultados, mesmo que mude o emprego, o parceiro ou a cidade. E o mais assustador, esses padrões foram herdados de outras pessoas. Você acredita nas mesmas coisas que seus pais acreditavam sobre dinheiro? Você sente os mesmos medos que via neles? Você evita os mesmos riscos que eles evitavam? Se sim, você está apenas replicando a programação que recebeu, sem nunca ter parado para decidir se ela realmente serve para você. Quer um exemplo real disso? Eu conheci uma mulher nos meus seminários que ganhava bem, era inteligente, dedicada, mas nunca conseguia guardar dinheiro. Quando começamos a trabalhar juntos, ela descobriu que, quando era criança, ouvia a mãe dizer o tempo todo, se a gente tiver muito dinheiro,
algo ruim vai acontecer. Isso foi instalado como verdade. Resultado: toda vez que ela economizava e começava a prosperar, sentia uma ansiedade enorme e arranjava um jeito de gastar tudo. Era o subconsciente dela tentando proteger do perigo que nem existia. Agora, pense em você. Que frases você ouviu repetidas vezes na infância? Que verdades absolutas sobre sucesso, fracasso ou felicidade estão aí dentro, comandando sua vida por trás do palco? E o mais importante, quantas dessas ideias realmente são suas? A boa notícia é que, assim como fomos condicionados, também podemos recondicionar. Mas isso não acontece com um simples pensamento positivo. Isso exige consciência, repetição e decisão. Comece agora mesmo. Escreva no papel uma crença que você tem sobre dinheiro, sobre você mesmo, sobre a vida, algo que você nunca questionou. E depois se pergunte: de onde isso veio? Isso está me ajudando ou me limitando? Isso é verdade? Ou é apenas uma história que me contaram tantas vezes que eu acreditei? Essa reflexão pode ser desconfortável, pode até doer. Mas é assim que você começa a se libertar da programação que te sabota. Porque no fundo você nunca foi o seu medo. Você foi treinado a senti-lo. E se foi treinado, então pode ser treinado para superá-lo também. Você pode ter as melhores intenções do mundo. Pode trabalhar duro, ler livros, fazer cursos, buscar crescer. Mas se a imagem que você tem de si mesmo estiver distorcida, nada disso vai funcionar por muito tempo. A autoimagem é o núcleo, é a base de tudo. É o retrato invisível que você carrega dentro da sua mente. E é esse retrato que dita até onde você vai, o que você aceita, o que você sabota e o que você realiza. Foi isso que eu percebi quando, mesmo depois de mudar minha vida financeiramente, eu ainda me via repetindo comportamentos que me puxavam para trás. Era como se uma parte de mim não acreditasse que eu merecia aquilo. Eu estava com o bolso cheio, mas com a mente ainda presa ao velho eu quebrado. E sabe o que acontecia? O dinheiro desaparecia, as oportunidades evaporavam, e eu voltava ao ponto de partida. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque a minha autoimagem não acompanhou a minha realidade. A primeira vez que eu entendi isso de forma profunda foi quando conheci o trabalho do Dr. Maxwell Maltz. Ele era um cirurgião plástico, operava o rosto das pessoas, corrigia cicatrizes, mexia no nariz, mudava detalhes e percebia algo curioso. Alguns pacientes, depois da cirurgia, mudavam completamente. Ficavam confiantes, extrovertidos, se sentindo vivos. Mas outros continuavam inseguros mesmo com o rosto transformado. Isso o fez perceber que existe mais de uma imagem. A imagem externa, que todo mundo vê, e a imagem interna, que a pessoa carrega dentro de si. Essa é a que realmente comanda tudo. E a sua imagem interna, ela foi construída com base em tudo que você ouviu, viveu e sentiu desde pequeno. Cada crítica, cada rótulo, cada rejeição. Tudo isso vai se acumulando e, sem que você perceba, vira o molde invisível das suas ações. É por isso que algumas pessoas, mesmo sendo talentosas, se sabotam no momento da oportunidade. É por isso que alguém pode receber um elogio e imediatamente pensar: imagina, nem sou tudo isso. Ou alguém conquista algo bom e já pensa: será que eu aguento manter isso? É o molde interno entrando em conflito com a nova realidade. E se a autoimagem não mudar, a realidade vai ser puxada de volta para encaixar no velho padrão. Você conhece alguém que emagreceu, ficou incrível e depois voltou a engordar tudo de novo? Isso acontece porque por dentro, essa pessoa ainda se via como gorda. A mente trabalha para manter a coerência entre o que ela acredita sobre si mesma e o que está vivendo. Quando há um conflito, a mente faz de tudo para corrigir a realidade, e essa correção pode ser a sabotagem. Quer outro exemplo? Mike Tyson. Ele foi o boxeador mais temido do mundo. Tinha dinheiro, fama, poder. Mas a autoimagem dele, moldada por uma infância de abandono, violência e marginalização, nunca acompanhou o sucesso. E ele mesmo admitiu isso. Sabotou a carreira com excessos, decisões impulsivas, comportamentos destrutivos.
não foi falta de talento. Foi um caso clássico de realidade maior do que a autoimagem suporta. Agora pare e pense, como você se vê quando ninguém está olhando? Qual é o filme que passa aí dentro, silenciosamente, todos os dias? Você se enxerga como alguém digno de vencer? Como alguém forte, capaz, próspero? Ou ainda está preso na imagem do fracasso, do medo, da culpa? E aqui vai a parte mais importante. Você pode reconstruir essa imagem. A mente é plástica, ela muda. E quando você muda a imagem que tem de si mesmo, tudo ao redor começa a mudar junto. E não precisa de mágica, precisa de intenção. Comece por visualizar com detalhes a pessoa que você quer ser. Não apenas em situações ideais, mas no cotidiano. Como você se veste, como fala, como reage, como anda. Que tipo de postura essa nova versão tem? Depois escreva. Descreva essa versão em detalhes. No presente, como se já fosse real. Eu sou uma pessoa confiante, determinada, capaz de atrair abundância com naturalidade. E leia isso todos os dias, ao acordar, antes de dormir. E durante o dia, quando perceber que está se sabotando, diga para si mesmo: isso não faz mais parte de quem eu sou. Eu vi centenas de pessoas mudarem diante dos meus olhos só com essa prática. Vi gente que era travada, tímida, envergonhada, se tornar palestrante. Vi gente que nunca tinha guardado um centavo, construir patrimônio, não porque o mundo mudou, mas porque a imagem interna mudou, e o mundo respondeu a isso. O psicólogo William James dizia: a crença cria o fato. Quando você acredita numa nova imagem de si mesmo com intensidade suficiente, o mundo começa a se moldar para confirmar essa crença. Mas atenção, no começo, essa nova imagem pode parecer uma mentira. Você pode sentir que está se iludindo, mas continue, porque não é mentira. É apenas algo novo. E tudo que é novo causa desconforto no começo. Você não precisa continuar se vendo com os olhos do passado. A vida que você quer começa pela imagem que você sustenta dentro de você. Mude isso e o resto vem junto. Você já se perguntou se realmente pensa por conta própria? Ou será que, sem perceber, está apenas repetindo o comportamento das pessoas à sua volta, como se estivesse preso num roteiro que nem foi você quem escreveu? A verdade é que a maioria das pessoas não vive, reage. Acorda todos os dias com o despertador tocando, vai para o trabalho que não ama, volta para casa cansado, assiste qualquer coisa na televisão, dorme e repete tudo no dia seguinte. Mas pergunte a elas se escolheram essa rotina conscientemente. A resposta quase sempre é não. Elas apenas seguiram o fluxo. Fizeram o que todo mundo faz. Porque no fundo, existe um medo silencioso que domina muita gente. O medo de pensar diferente. O medo de não se encaixar. E eu entendo isso. Lá atrás, quando comecei a questionar a forma como o mundo funcionava, o sistema educacional, as crenças sobre dinheiro, o modo como as pessoas lidam com o fracasso, eu senti exatamente essa pressão. Você vai se afastar demais. Você vai parecer esquisito, vai perder as pessoas. Mas sabe o que é mais assustador do que parecer estranho? É passar uma vida inteira vivendo os sonhos de outra pessoa. A maioria das pessoas se espelha no grupo ao redor. No escritório, fazem o que os colegas fazem. Em casa, repetem os padrões da família. Olham para o lado, veem todo mundo com medo, preocupado, limitado, e acham que isso é normal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para observar se essas pessoas estão realmente felizes? Estão realizadas? Estão vivendo com propósito? A verdade é que não estão. E os números não mentem. Cerca de 85% das pessoas em todo o mundo odeiam o trabalho que fazem. Não se sentem reconhecidas, não se sentem realizadas, vivem esperando o fim de semana como se fosse a única parte viva da existência. Isso é viver? Ou isso é apenas sobreviver com a ilusão de segurança? Eu gosto de provocar esse tipo de reflexão, porque sei exatamente o quanto ela pode transformar. Muita gente resiste porque tem medo de se destacar, medo de ser demitido, medo de ser julgado. Mas e se eu te dissesse que é justamente o ato de pensar diferente que liberta? Que os grandes nomes da história,
Edison, Marconi, Martin Luther King e Steve Jobs só mudaram o mundo porque tiveram a coragem de sair da fila. É como eu sempre digo, nós não somos o que nos ensinaram a ser, somos o que decidimos ser. E essa decisão só acontece quando paramos de repetir, quando começamos a pensar. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Pensar de verdade exige esforço, requer consciência. A maior parte das pessoas pensa que está pensando, mas na verdade está só revivendo memórias, reações automáticas, condicionamentos antigos. Pensar é questionar, é se perguntar: isso que estou fazendo é o melhor que posso fazer? Essas crenças que eu tenho são verdadeiras ou foram implantadas em mim? Essa rotina que eu vivo reflete meus valores ou apenas me mantém confortável? Se você nunca se fez essas perguntas, é muito provável que esteja vivendo como uma cópia mal feita de alguém que também não sabia o que estava fazendo. E isso é mais comum do que parece. Eu conheci um empresário que herdou o negócio da família. Ele cresceu ouvindo: tem que manter o nome da família vivo, tem que honrar a tradição. E ele tentou, por anos, mas odiava o que fazia. Até que um dia, numa palestra minha, ele me ouviu dizer: o que você faz não define quem você é, mas o que você decide mudar pode revelar sua verdadeira identidade. Ele fechou a empresa, foi estudar música, sua verdadeira paixão, e hoje vive daquilo que realmente o faz vibrar. A família achou uma loucura no começo. Hoje o admiram pela coragem. E veja, não estou dizendo que você precisa largar tudo, mas estou dizendo que você precisa parar de aceitar tudo sem questionar. A pergunta mais poderosa que você pode fazer todos os dias é: isso é o que eu quero? Ou é o que esperam de mim? A ciência também já confirmou que nossa tendência natural é buscar pertencimento. Isso vem lá dos tempos ancestrais, onde ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. Mas hoje, isso virou uma prisão emocional. Muita gente deixa de crescer, de se posicionar, de criar, porque tem medo de ser excluído. Mas o que elas não percebem é que, ao se moldarem para caber no mundo dos outros, estão se desconectando da sua própria essência. E aqui vai uma quebra de padrão. Você já reparou que os maiores visionários, inovadores, artistas e gênios da história foram pessoas que, em algum momento, foram chamadas de loucas? Van Gogh morreu sem vender quase nenhum quadro. Einstein foi desacreditado por professores. Oprah Winfrey foi demitida de uma emissora porque não servia para a televisão. Todos eles fizeram ondas. Todos eles pensaram por conta própria. A pergunta que fica é: você quer fazer parte da multidão que reclama, que espera, que repete? Ou quer ser o tipo de pessoa que inspira, que lidera, que transforma? Porque pensar por conta própria exige coragem, mas traz uma recompensa que ninguém pode tirar de você: liberdade. E a liberdade mais poderosa de todas é a de ser você, por inteiro, sem máscara, sem personagem, com a mente aberta, o coração disposto e a consciência de que, a partir de agora, quem escreve a sua história é você. O que você precisa lembrar e aplicar é que a sua vida externa sempre será um reflexo da imagem que você sustenta internamente. Não importa o quanto você se esforce por fora, se por dentro ainda se vê pequeno, limitado ou indigno, os resultados vão sempre se alinhar com essa visão distorcida. E é por isso que tantos continuam se sabotando, mesmo com talento, mesmo com oportunidade. Mas agora que você já começou a enxergar isso, tudo muda. Porque consciência é o primeiro passo para a libertação. E esse passo você já deu aqui comigo. Agora, não pare. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te ajudar a subir mais um degrau nessa jornada. Um novo nível de clareza, um novo nível de força. Você está a um conteúdo de distância de se tornar 1% melhor do que era antes. Te espero lá.